E aí, moçada, beleza? Aqui é professor Nael na área. Nessa época de quarentena, vamos aqui com um videozinho para a gente fazer uma pequena revisão do conteúdo que foi abordado. Vamos falar hoje sobre o past simple. Então, a gente usa o passado simples para falar de uma ação no passado que foi terminada e que ela possui um marco de tempo. Sim, mas o que é esse marco de tempo? Então temos aqui yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado. 2 days ago, 2 dias atrás, a week ago. Só alguns exemplos. Vamos começar falando sobre o verbo to be. A primeira forma do to be no passado é o was, que ele é utilizado para as pessoas I, he, she e it. Como exemplo, I was tired this morning, she was sick yesterday, he was at home today, it was a difficult test last term. E o or nós usamos quando o sujeito for we, you e they. Aqui a gente tem uma frase na afirmativa, que a sequência dela é sujeito, verbo e complemento. I was here yesterday. Quando a gente vai para a negativa, a gente coloca o not depois do verbo to be. E na interrogativa, a gente inverte. Começa a frase com o verbo to be, depois vai para o sujeito e depois complemento. Quando falamos dos outros verbos, a regra vai mudar um pouquinho. Vamos dar uma olhada aí nos próximos slides. A afirmativa é quem contém o maior detalhe, que é quando a gente tem que colocar os verbos no passado. A estrutura fica sujeito, verbo e complemento. Então, como são os verbos no passado? Os verbos regulares, eles têm uma regra que é colocar ED. Os irregulares, a gente tem uma lista que a gente tem que olhar na segunda coluna dela. Mais na frente a gente vai mostrar. Quando colocar ED? Na grande maioria dos verbos. Exemplo, cook, cooked, wash, washed. A gente só acrescenta ED no final do verbo. Quando que a gente acrescenta D? Quando os verbos forem terminados em E. Exemplo, love, loved, like, liked. E quando que a gente acrescenta ED? Quando os verbos são terminados em consoante mais Y. Exemplo, study, studied, cry, cried. Aqui a gente teve que tirar o Y do study e o Y do cried. Agora é o momento que você vai dar uma pausa nesse vídeo para você pegar o seu celular e posicionar nesse QR Code. Ele vai te levar para uma lista. Essa lista, a segunda coluna é a coluna que a gente vai utilizar no past simple. Aqui na frase interrogativa você está notando um elemento novo, que é o did. O did é um verbo auxiliar que ele já está colocando a frase no passado. Ele vai ficar no início da frase. Na negativa, nós temos o did, só que mudou de posição, está depois do sujeito. Então a gente vai utilizar did not e lembra que o verbo vai estar na forma base, ou seja, no presente. Valeu aí e continue estudando. Um grande abraço.